Fica de pé, nós vamos ler João 5, 30 a 47, que é o nosso texto, encerrando o capítulo 5. Amém? Você pode acompanhar a leitura. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Deus, a minha oração nessa manhã agora, que antecede o nosso tempo de reflexão, é que possamos compreender o sentido dessas palavras ditas pelo Senhor e compreendamos com muita seriedade o significado da incredulidade e da dureza de coração. Nos faz, ó Deus, evitar esse grande mal em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Nós temos já há bastante tempo estudado o Evangelho de João de maneira sistemática e exegética, expositiva. E nós hoje chegamos ao capítulo 5 desse Evangelho, ao final do capítulo 5. Inclusive, as demais reflexões estão lá disponíveis no canal do YouTube da igreja. E nós hoje vamos encerrar aquilo que nós começamos semana passada, que era esse discurso de Jesus a partir do versículo 19 do capítulo 5 de João, que é uma continuidade, ou a resposta de Jesus às acusações que os judeus, no caso aqui são os líderes dos judeus, que faziam contra Jesus por causa da cura do paralítico no tanque de Betesda, que nós encontramos lá no início do capítulo 5. Então, no início do capítulo 5, Jesus ele opera uma cura, num dia de sábado, paralítico no tanque de Betesda, e essa cura, ela produz o início da perseguição dos líderes religiosos contra Jesus. E os líderes, eles acusam Jesus de 2 crimes que eram punidos com a morte, que era o crime ou o pecado da desobediência ao sábado, era proibido realizar qualquer serviço em dia de sábado, e outro pecado ou crime do qual ele foi acusado pelos líderes judeus foi de que ele se fazia igual a Deus, um crime, um pecado também punível com a morte. Jesus, a partir do versículo 19 até o versículo 29, ele vai apresentar o seu argumento em favor da sua autoridade
sobre o sábado e sua identidade no que diz a respeito à filiação ao Pai. Ele apresenta a sua identidade, sua autoridade e sua intimidade com o Pai como provas de sua autoridade sobre o sábado e o ser igual a Deus. Então, nós encontramos isso a partir do versículo 19 até o versículo 29. E nós vamos encontrar a partir do versículo 30 a incapacidade das pessoas em crerem naquilo que Jesus estava dizendo. Mesmo Jesus dando provas, mesmo Jesus ele apresentando todos os seus argumentos, mesmo ele falando de maneira muito objetiva, clara, a fim de não restar dúvidas sobre quem ele era, mesmo havendo provas sobradas sobre o seu poder e sua autoridade, ainda assim, ouvindo, as pessoas se mantinham incrédulas. O que é uma experiência extremamente comum. Quando nós compartilhamos do Evangelho, com os melhores argumentos, utilizando a palavra, orando por elas, falamos sobre Cristo e o coração dessas pessoas se mantém na incredulidade. E Jesus, então, ele vai mais uma vez encerrando esse discurso, ele vai apresentar os seus argumentos, ou como é dito nesse versículo 30 até o 47, os seus testemunhos sobre quem ele é. É o grande problema da incredulidade. Ele começa, versículo 30 a 32, falando sobre um outro testemunho que é dado, e esse testemunho, sim, inquestionável, sobre quem de fato ele era. Jesus, ele inicia dizendo que não vai apresentar o seu testemunho vindo dele mesmo, porque esse testemunho não tinha credibilidade diante dos judeus. Não que ele fosse verdadeiro, não que ele fosse real, não que ele pudesse ser aceito. O problema não estava em Cristo dar esse testemunho, como nós encontramos lá no versículo 31. Se eu dou testemunho a meu respeito, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é que o testemunho de Cristo não fosse verdadeiro. Não é que ele não pudesse ser aceito. O problema não estava em Cristo e nem no seu testemunho. O problema estava em que as pessoas que ouviam o testemunho de Jesus não aceitavam esse testemunho. Por isso que ele diz, se eu der o meu testemunho, vocês vão tomá-lo como um testemunho não verdadeiro. Então, o problema não está em Cristo e nem na sua autoridade, porque Cristo ele já dava provas sobre si, por intermédio daqueles sinais que ele realizava. Ele já tinha realizado milagres lá em Caná, ele tinha transformado água em vinho, ele tinha curado a filha do oficial do rei, e agora ele cura um paralítico há 38 anos, que estava no tanque de Betesda. A questão não é os exemplos, os sinais, os testemunhos que Jesus estava dando. O problema são aqueles homens, aqueles líderes que não estavam querendo aceitar esse testemunho. O problema aqui não é quem dá testemunho, não é a qualidade do testemunho. O problema é a incredulidade daqueles homens. E isso resume bem o estado de todo pecador e de todo ímpio. O grande problema não é o Evangelho. O grande problema não é o seu testemunho, não são as suas palavras. E a gente às vezes até se sente um pouco acuado porque a gente fala e as pessoas não ouvem. O problema não é você, o problema é porque o incrédulo, ele é incrédulo, ele tem um coração duro, endurecido, ele vive na incredulidade. Então esse é o problema, e o que Jesus está apresentando é exatamente isso. Jesus, inclusive, ele vai citar outro testemunho, outra pessoa que dá testemunho sobre ele, e nós vamos descobrir quem é esse outro que está testemunhando sobre Jesus. Mas o primeiro testemunho que Jesus apresenta é o testemunho de João, versículos 33 a 36. João, ele deu testemunho sobre Jesus. Inclusive, isso é citado a partir do versículo 33. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Aonde isso aconteceu? Em João, capítulo 1, versículo 19 a versículo 28,
João Batista, ele deixa muito claro que ele veio testemunhar sobre aquele que viria depois dele. Jesus, ele testemunhou sobre Jesus. E João, em determinado momento, ele causou um certo impacto na vida espiritual do povo. Houve um certo ânimo e despertamento espiritual, um desejo espiritual em algumas pessoas por causa da sua pregação. As pessoas eram atraídas, elas procuravam João, como nós encontramos não apenas no Evangelho de João, mas em outros evangelhos. As pessoas procuravam João, se arrependiam dos seus pecados, confessavam seus pecados, eram batizadas, mas elas não estavam dispostas a aceitar a parte mais importante do Evangelho, da mensagem de João, que era quem? Jesus. Mediante o próprio testemunho de João Batista, ainda assim as pessoas, inclusive os próprios discípulos de Jesus, continuaram resistentes a acreditar e receber como Jesus, como de fato ele era. As pessoas, mesmo ouvindo o testemunho daquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, o caminho para o Senhor, mesmo ouvindo o testemunho do grande profeta João Batista, ainda assim, as pessoas não queriam se comprometer com a parte mais importante do ministério de João, que era Jesus. Queridos, e nós precisamos pensar, quantas pessoas não estão dentro das igrejas evangélicas escolhendo as partes mais fáceis e deixando de se comprometer com as partes mais importantes do evangelho? Quantas pessoas não estão na igreja escolhendo o tipo de compromisso ou até onde o seu compromisso com o evangelho vai? Até que parte, até que nível de exigência e de comprometimento as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas estão assumindo. Elas são crentes, são fiéis até determinado ponto, até determinado limite, até um momento em que suas sensibilidades sociais se sentirem ofendidas. Aí elas deixam, elas abandonam, assim como em breve, em pouco tempo, nós vamos ver acontecendo com Jesus no Evangelho de João. Existe um limite. O incrédulo dentro da igreja, que se coloca como crente ou como seguidor de Jesus, dentro da fé que ele esboça, um incrédulo vivendo dentro da igreja, tem um limite. Chega um momento em que ele se afasta, em que ele manifesta a sua incredulidade, porque o compromisso dele com Jesus é só até determinado ponto. Ele não aceita tudo, ele não está disposto a vivenciar e a receber todo o evangelho, toda a exigência do discipulado. Ele vai até determinado ponto. Quando chega naquele ponto, ele abandona, ele deixa, ele sente que o evangelho é algo insuportável de ser vivido, e de fato é. Só o cristão genuíno consegue, pela graça e pelo poder de Deus, mediante o Espírito no seu interior, viver na integralidade o evangelho. Sem isso ele não consegue. Por isso, talvez, muitos pregadores estejam deixando de pregar o evangelho em sua integralidade e totalidade, com todas as palavras que ele traz, porque ele sabe que no dia em que o evangelho for pregado de maneira séria e comprometida na sua igreja, a sua igreja fica só com crente. E isso significa, talvez, poucas pessoas. Mas João, ainda ele testemunhando, esse não é o outro a quem Jesus está se referindo. As obras realizadas por Jesus, elas têm tanto significado e sentido, os sinais do Evangelho de João, que elas são mais importantes até mesmo que as palavras do próprio João. Então, João, ele não pode ser essa outra testemunha. E versículo 37 a 44, nós então descobrimos quem é essa outra testemunha a quem Jesus está se referindo. Essa outra testemunha não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus.
É interessante você olhar para esse texto e Jesus ele está corroborando, enfatizando aquilo que ele já falou. Sim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Ele não voltou atrás do que ele disse, agora ele vai dizer que o que ele faz, as suas obras, o seu testemunho, ele vem diretamente de Deus. O Pai, ele tem testificado sobre o Filho. Qual o problema? Os judeus, eles não ouvem esse testemunho, eles não querem ouvir. Versículo 37 é muito interessante. Ele diz, vocês nunca, é acusação de Jesus contra os líderes judeus, vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. E quem está aqui fazendo a leitura bíblica, a leitura da Bíblia em um ano, passou essa semana passada pelo texto de Números capítulo 12. Estão fazendo? Talvez vocês tenham lembrado desse texto de Números capítulo 12, versículo 8. Quando por ocasião da revolta de Arão e sua irmã Miriam contra Moisés, Deus ele fala para Arão e Miriam, eu falo com Moisés face a face, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Quer dizer, olha só como isso é interessante. Moisés, que é o homem citado nesse texto de João capítulo 5 até o versículo 40, ele sim ouvia o Senhor face a face. No texto da Septuaginta, é interessante, ele diz estômago a estômago, quer dizer, boca a boca. Ele conversava audivelmente com Deus, pessoalmente, e ele via a forma, inclusive a Septuaginta, a palavra que aparece na Septuaginta é doxa, quer dizer, ele via a glória do Senhor. Só que no texto hebraico não é glória, é forma mesmo. Não é a palavra kadosh, né, que é o termo genérico para glória, é o termo forma mesmo. Ele via Deus, ele manifesta de uma maneira visível e não apenas a sua glória. Moisés via isso, vocês não têm acesso a essa revelação. O que vocês têm, o que vocês sabem, é aquilo que vocês receberam de Moisés. Por isso, diz o texto, que eles têm essa esperança, eles colocaram toda a esperança em Moisés. Colossenses capítulo 1, versículo 15, um texto belíssimo, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a figura, a imagem do próprio Deus. E nós somos lançados aqui, queridos, como eu falei, no grande problema da incredulidade. É um grande problema, em que as pessoas não creem mais naquilo que é descrito sobre Cristo na Escritura. As pessoas, elas eram e estavam sendo expostas ao testemunho de Jesus e suas obras. Aqueles homens viram o que Jesus estava fazendo. Como você não se impressiona ao ver um homem paralítico há 38 anos ser curado com o uso exclusivo da palavra? Nós temos lá nos capítulos anteriores Jesus curando o filho do oficial do rei, sem sequer ele curou aquele menino por Wi-Fi. Não foi nem de maneira, ele não tocou, não estava perto, não dava para ouvir. Ele disse, vá que teu filho está curado. Não é? E como isso não impressiona aqueles homens? Incredulidade. A gente lê a Escritura, a gente medita nelas, a gente olha para elas, mas não consegue enxergar nelas aquilo que é mais importante. Segundo, eles foram expostos ao testemunho de João Batista. João, o grande profeta, o maior dentre os nascidos de mulher, ele falou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo João Batista testemunhando disso publicamente, sem medo, apontando, mostrando, eis, é aquele ali, Jesus, aquele ali. Ainda assim os homens permaneceram na incredulidade. Esses homens, versículos 38 a 39, eles foram expostos ao testemunho da palavra. A palavra testifica sobre Jesus.
quantos textos, quantos versículos, quantas profecias cumpridas nós não encontramos na pessoa dele, e mesmo tendo tantos e variados testemunhos, eles permanecem na incredulidade. Eles não conseguem acreditar. Tem o coração endurecido. Veja como é forte o que é dito nesse texto. Eles procuram vida na Escritura. Eles procuram a vida eterna na palavra. Eles leem, queremos encontrar vida, mas eles não conseguem encontrar na Escritura o Senhor da vida, agora de maneira encarnada nos seus dias. Eles preferem mentiras, versículo 43, do que receber o verdadeiro Filho de Deus. O que diz versículo 43? Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Da verdade vocês não gostam, mas da mentira vocês se apegam. Ou à mentira vocês se apegam. Jesus, ele veio, deu testemunho, mostrou. João Batista falou, está na Escritura, realizou milagres, atos sobrenaturais, muitos sinais, maravilhas. O que ele recebe? Incredulidade. Basta vir outro, que eles se rendem, o coração se abre, porque nós preferimos, queridos, a mentira à verdade. Isso não é só coisa de líder fariseu, isso é coisa de brasileiro, de ser humano no nosso século. Pregue a palavra, fale de Cristo, da exigência do Evangelho, e as pessoas fecharão os seus ouvidos. Chame de lindo e linda, e diz que Deus ele vai realizar todos os seus sonhos, e as pessoas se quebrantarão, porque elas preferem a mentira à verdade. Desde sempre, Eva preferiu a mentira do que a verdade. Desde sempre as pessoas endurecem o coração para a verdade e optam por ouvir a mentira. Será que você não é assim? Você seleciona, lembra, na minha época de novo convertido, né? Uma das coisas boas que a internet foi acabar com isso. Caixinha de promessa. Aquilo era algo extremamente enganador, muito enganador. Aquilo engana muita gente. É a palavra de Deus usada de uma forma errada para levar as pessoas à ilusão. Eu nunca peguei na caixinha de promessa, se não vos arrependeres, de igual modo perecerão. Nunca peguei esse versículo. É sempre texto descontextualizado, aplicado de maneira errada. É a mesma coisa, a gente às vezes, eu, minha esposa e Thomas, a gente vai num restaurante, como é que é o nome que a gente vai? Oi? No Chinatown, você termina de comer comida boa, você ganha aquele biscoitinho da sorte. Mais aleatório possível, né? Impossível, mais aleatório impossível. É a mesma coisa, caixinha de promessa, é um biscoito da sorte evangélico. Porque nós, amados, gostamos de ser iludidos e enganados. A gente tem um apego inexplicável pela mentira. E não estou dizendo única e exclusivamente no que diz respeito à palavra, não. A gente gosta de se iludir. É igual aquele rapaz que está apaixonado pela menina, ela não quer nada com ele. Aí ele pergunta assim, qual é a chance, quantos por cento que eu tenho de chance com você? Ela diz, é 1 em 1 milhão. E ele diz, ainda bem que eu ainda tenho alguma chance. Né? Ele gosta de se iludir. A gente gosta de se iludir. Por conta da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração. Queridos, isso é tão lamentável, porque quando a gente fala das coisas do nosso dia a dia, por mais terríveis que sejam, você se iludir a respeito da sua família, do comportamento dos seus filhos, do seu trato conjugal, de você achar que as coisas estão bem, você se iludir de que está tudo bem, ou você iludir a sua realidade. Vê se você está num péssimo casamento, como é que você resolve seus problemas? Dando presente, mandando a mulher fazer tratamento de beleza, enquanto você não quer olhar para a cara dela, nem pintada de ouro. Então a gente tenta resolver os nossos problemas com uma boa camada de ilusão e de mentira.
Isso é terrível na vida? É terrível. Viver assim deve ser insuportável, deveria ser insuportável. Você deveria procurar, não, eu preciso fazer alguma coisa agora sobre a minha vida. Fazer isso, queridos, negar o óbvio hoje. Estou quebrado, estou destruído, estou deprimido, estou triste, estou abatido, a minha vida não presta, não tem valor, eu me sinto um lixo, eu me sinto nada. Eu sou uma pessoa que me declaro como crente, mas eu sou de fato um ímpio, um incrédulo, uma pessoa má, uma pessoa ruim, meu coração é cheio de coisa ruim. Para essa vida isso já é algo extremamente destrutivo, imagina para a eternidade, porque Cristo não é só para hoje, Cristo é para sempre. Então as decisões que eu estou tomando, a minha incredulidade nessa vida, o meu coração duro para essa vida, é algo extremamente ruim, que tem um poder extremamente destrutivo para nós e para tudo que a gente faz. Imagine essa ilusão de vida para a eternidade. E eu não posso deixar de lembrar daquele texto de Jesus no final do Sermão do Monte. Muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. E o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque na verdade eu nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade, vocês viveram uma ilusão, nunca tiveram compromisso comigo. Então essa incredulidade para a vida é ruim, para a eternidade nada pode ser pior. Mas aqueles homens, eles seguiam com o coração completamente endurecido. Essa é a grande verdade, as pessoas elas preferem viver na mentira, elas preferem a ilusão. Lembro daquele filme Matrix, primeiro, né? Aqueles 3 primeiros foram bons, esses 9, uma grande porcaria. Mas o primeiro, aquela ideia de uma pílula vermelha e uma pílula azul. Você prefere viver a ilusão ou você prefere viver a realidade? Você quer de fato que Cristo ilumine, mostre quem você é, tire a dureza do seu coração, ou você prefere viver na ilusão? Algumas pessoas preferem a ilusão. Em versículos 45 a 47, nós vamos ver finalmente o testemunho daqueles a quem os líderes religiosos se apegavam, o testemunho de Moisés. Até Moisés, que aqueles líderes valorizavam tanto, falavam sobre Jesus. E os judeus, eles devem ter se sentido profundamente incomodados com as acusações que Jesus fazia. Vocês são incrédulos, coração endurecido, coração duro. Mas quem os acusará não serei eu, você já tem um acusador. E esse acusador vai ser o próprio Moisés, a quem vocês tanto valorizam. A cultura judaica era de um respeito extremamente incomum, no que dizia respeito à valorização de um homem, de Moisés. Eles acreditavam, valorizavam em Moisés, tinham em grande consideração a lei mosaica e sobre ela ainda se colocavam várias e várias e várias interpretações. E a própria lei mosaica acabava ficando apagada, tanto acúmulo de interpretações e possibilidades que os rabinos e líderes judeus julgavam sobre a lei, em miúcias. Mas a lei tem 600 e tantos mandamentos por causa do número de ossos do corpo humano e 300 não sei o quê por causa dos dias do ano, chegando a minúcias completamente inúteis que acabavam matando o espírito da lei. Quem vai acusar é o próprio Moisés, porque Moisés falou sobre Jesus mais do que qualquer pessoa no Antigo Testamento. Moisés falou sobre Jesus, no entanto, a sua voz não é ouvida. E existe uma cegueira espiritual e uma incredulidade nos judeus sobre os judeus, que quando eles leem a lei de Moisés, que fala sobre Jesus, ainda assim eles usam a própria lei para acusar aqueles sobre quem a lei fala. A lei fala sobre Jesus, ela apresenta
Jesus é a concretização da lei, e eles usam a própria lei para condenar o Senhor da lei. Aquele Moisés, a quem vocês tanto amam, será testemunha de acusação no tribunal de Deus contra os incrédulos. Isso deve ter sido chocante para aqueles homens ouvirem isso. Eu quero concluir esse duro discurso de Jesus contra a incredulidade, falando duas coisas, fazendo duas aplicações. Primeiro, Jesus é exatamente aquele que ele diz ser. Ele é o Filho de Deus. Sobre ele testificam as Escrituras, o próprio Deus, o Pai testifica sobre ele, as suas obras testificam. Ele é o Filho de Deus, é o único que pode salvar pecadores, não há nenhum outro. Não há outra forma, outra maneira, não há outra possibilidade, ele é único. Não é por meio de pastor, não é por meio de ação social, não é por meio de dízimo, não é por meio de culto. A única possibilidade de pecadores serem salvos é através de Jesus. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem intermediário, não tem meio do caminho, não tem mais ou menos, ou é Cristo ou não é ninguém. Ou é por meio de Cristo ou você não vai, é Ele, somente Ele, ninguém mais. Então, primeira, nós precisamos entender que o centro daquilo que Jesus está falando é que Ele, de fato, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, aquilo que o evangelista João tem falado desde o seu primeiro capítulo, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Filho de Deus. Segunda aplicação, perceba, queridos, o quão terrível é a incredulidade. Mesmo diante de todas as provas, mesmo diante de tudo o que foi dito, as pessoas elas permanecem na incredulidade e na rebeldia contra Jesus. Mesmo diante de tudo, as pessoas preferem suas ilusões, elas preferem as meias-verdades, elas preferem um falso evangelho, um evangelho level 10%, mas a totalidade do evangelho, elas não querem compromisso. Elas querem um pedaço de Jesus editado, elas querem um Jesus instagramável. Boa pinta, boa gente, boa praça, bom companheiro, bom de dança. Mas aquele Cristo que nós encontramos nas Escrituras, ele é preterido pelas pessoas que têm o coração endurecido. E o milagre da salvação, e o que mais me impressiona, porque para que aconteça a salvação, daí nós precisamos entender o nível da perdição do ser humano. Como a salvação é um milagre incomparável em todos os seus aspectos. Em tudo, a salvação é aquilo que mais nos impressiona. Porque para que uma pessoa seja salva, o primeiro milagre que precisa acontecer é a destituição, é a quebra, a destruição do espírito da incredulidade. Do espírito não é do espírito do diabo, não, é do espírito da pessoa. Porque o milagre da salvação, para que alguém alcance a salvação, a primeira coisa que ela precisa fazer é crer. E para que ela creia, algo precisa ser operado no coração do incrédulo, para que ele abandone completamente a sua incredulidade. Isso é tão sério. As duas grandes vertentes do cristianismo tradicional, calvinistas e arminianos, nessa parte eles compreendem de que a morte espiritual e a incredulidade no coração do homem só podem ser vencidas pela ação graciosa do Senhor. Os arminianos vão chamar isso de graça preveniente.
E os reformados, os calvinistas, vão chamar de graça irresistível. Mas todos acreditam que o fim da incredulidade do homem, no coração do homem, é algo produzido, oportunizado somente pelo Senhor. A situação do pecador é tão desesperada que ele sequer pode ver-se livre das amarras que o algemam, que o prende na incredulidade. Daí a ação graciosa, sobrenatural, soberana do Espírito que conduz o pecador ao arrependimento. É pela graça, pela misericórdia. Então, amados, encerrando, queremos orar, vamos orar e interceder pelos incrédulos que estão ao nosso lado, para que esse espírito, esses olhos vendados e cegos em relação à sua condição espiritual, para que a incredulidade seja vencida pelo poder soberano e gracioso do nosso Senhor. Vamos orar. Deus, quebra a incredulidade no coração daquela pessoa. Abre os olhos, assim como fez com Lídia. Abre os seus olhos para que ele ou ela possam crer no Senhor, para que o coração possa receber as tuas palavras de vida e nela seja gerada a salvação. Se não for assim, meus amados, se depender da ação do homem, daquilo que o homem pode fazer por si, a Bíblia diz que não existe a menor possibilidade de salvação. Ninguém é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pela graça maravilhosa, soberana do nosso amado Senhor Jesus. É Ele quem nos salva. Fecha seus olhos e vamos pedir que Deus, de nós já crentes, que Ele tire de nós a incredulidade que está no nosso coração por muitas situações. E dos nossos irmãos e amigos incrédulos, que a incredulidade de não crer no Salvador possa ser tirada, destruída, derribada pelo poder gracioso do nosso amado Deus.